Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Em Salt Lake City, Utah, está o Hospital Tuel, que após encerrar suas atividades foi comprado e mantido do jeitinho que estava, para se tornar uma atração assombrada que faz muito sucesso, principalmente no Halloween. O visitante nunca tem certeza se está interagindo com atores e efeitos ou com fantasmas reais, já que o lugar é conhecidamente assombrado. Mas a outra metade do complexo hospitalar continuou em atividade até 2007, quando foi também comprado pelas mesmas pessoas para fazer parte da atração. Essa metade funcionava como asilo para idosos e era separada do resto do hospital apenas por uma porta. Atrás dela seguia um corredor chamado de Milha Verde, um ponto forte de atividade sobrenatural. Anos depois do Tuel ser fechado, coisas assustadoras foram reveladas por enfermeiras e ex-funcionários do asilo, que foram testemunhas de muitos fenômenos. É um lugar saturado de energia, cheio de manifestações sobrenaturais que transformou a vida de pacientes e enfermeiros em um inferno constante. Relatos de aparições frequentes e possivelmente de um ceifador que se materializa como uma criança que faz a sua colheita sempre às 3 horas da madrugada. E o que mais assusta era que sempre acontecia com 3 pacientes a cada vez. Sempre 3 pacientes. Aliás, o número 3 tem uma força incrível naquele lugar. Os fenômenos e manifestações podem ser vistos e sentidos a qualquer hora do dia, mas tem seu ápice sempre a partir das 3 da manhã. Chegava o horário e os enfermeiros já ficavam tensos. Primeiro o ar mudava, a atmosfera ficava pesada e fria. Uma sensação de angústia tomava conta de todos na estação de enfermagem e a aparição da garotinha se materializava e seguia até algum quarto. Minutos depois, uma enfermeira encontrava o paciente daquele quarto, morto. E aí todo mundo já sabia que dentro de pouco tempo viriam mais 2 mortes. E de fato, era o que acontecia. A risada e a voz da menina podem ser ouvidos ecoando pelos corredores. E é quase certeza de que, como eu disse, não se trata de um fantasma comum, e sim de um ceifador. Era possível sentir que o mal estava naquele lugar, e mesmo que parecesse adormecido, era possível sentir sua presença e passar todo o tempo esperando que atacasse. Os enfermeiros temiam pelos pacientes e, segundo eles, o ponto mais assustador, além da temida Milha Verde, era a ala dos dementes. Todos afirmavam que aquele corredor irradiava maldade e medo, tanto que era sufocante. Todo mundo tinha medo de ir até lá. Também não gostavam de deixar os pacientes naquele corredor, mas mesmo com medo de caminhar por ali, eles se revezavam para que pudessem estar sempre vigiando os idosos internados. Nessa ala também existe um fantasma chamado Wes. Wes é pacífico, mas parece sempre muito assustado e confuso, e habita o mesmo quarto onde passou os últimos anos de sua vida, sofrendo de Alzheimer. Ele não caminha pelos corredores, o máximo que se atreve a fazer é chegar até a porta. Paranormais investigadores disseram que uma presença nefasta, uma entidade escura, o proíbe de ir mais longe. E sempre houve a suspeita de que se trata de uma entidade demoníaca, por causa das pistas que ela deixa, o cheiro ruim, a presença do número 3 constante, isso são algumas delas. Mas havia um quarto no final da ala dos dementes que conseguia ser ainda pior e mais tenebroso que os outros. Ninguém sabia dizer o que havia ali, mas que tinha alguma coisa tinha, e era extremamente maligna. Tão maligna que havia um trato entre os enfermeiros de não colocar paciente nenhum ali, mesmo que o asilo estivesse lotado. Como precisavam ficar de olho em cada parte do prédio, havia, claro, câmeras em todos os corredores. Mas na Milha Verde, o funcionário precisou cobrir a lente da câmera com fita preta. Isso a pedido das enfermeiras. É que as imagens dessas câmeras eram monitoradas da estação de enfermagem durante toda a madrugada.
E as enfermeiras viam o tempo todo pela tela espíritos se materializando e caminhando pelos corredores. E isso, claro, as deixava apavoradas. E a Milha Verde parece ser o ponto de força e de materialização da entidade demoníaca. Muitos pacientes e enfermeiros foram atacados fisicamente na milha, inclusive o enfermeiro do turno da noite. Sentiu certa vez, às 3 da manhã, de novo. O braço começou a arder e quando ele olhou, havia 3 profundos arranhões. Ele disse que nunca mais voltou naquele ponto e afirma que um demônio vive ali. Outro acontecimento na Milha Verde foi testemunhado pela dona do lugar, depois de ter sido desativado. Ela caminhava com um grupo quando sentiu algo estranho, uma sensação ruim acompanhada de uma presença bem atrás deles. Ao olhar para trás, ela viu uma sombra preta enorme que os acompanhava. A figura se arrastou pela parede, subindo até o teto e desapareceu. Também na Milha Verde existe um espírito que as enfermeiras chamam de enfermeira de branco. E elas perceberam logo que não se tratava de uma de suas colegas, porque além dela usar um uniforme antigo, nenhuma delas usava branco. Mais tarde, um médium entrou em contato com a enfermeira e descobriu que seu nome era Mary. Mary disse a ele que está lhe guardando um portal que fica exatamente na Milha Verde. Aquele portal emite uma luz muito forte que atrai os recém-falecidos a entrar nele. Mas seria um tipo de armadilha, porque o lugar para onde iriam não seria nada bom. Ela não disse que lugar seria esse, só falou que era muito longe. Outro quarto que será mantido trancado tem uma energia horrível. O dono do lugar resolveu preservá-lo exatamente por isso, por não saber exatamente que tipo de coisa está ali. A cama está cercada por cordas para evitar que alguém se sente nela, e tem o colchão marcado por uma mancha que nunca saiu, desde que um paciente morreu ali. A mancha mantém os contornos de uma pessoa deitada. E, segundo todas as investigações sobrenaturais feitas no hospital, como eu disse antes, a presença de uma entidade demoníaca é certa. Mas não apenas ela, há muitos fantasmas de idosos que não saem de lá e parecem estar reféns dessa entidade. Eles se comunicam, dão seus nomes, conversam, mas quando qualquer coisa é perguntada a respeito da tal entidade, parece que alguma coisa os impede de falar. Pessoas também sentem uma forte energia ruim passando por eles rapidamente, como se explodisse e transpassasse o corpo. Portas abrem e fecham, um cheiro ruim surge e desaparece. Há muitas vozes, sussurros, choro e gritos. A entidade demoníaca, pelo que foi apurado até agora, se formou por anos e anos de energia saturada das doenças, do abandono, da morte de todos aqueles idosos deixados ali, inclusive a energia da demência. Essa mesma energia também atrai outras almas que acabaram aprisionadas e servindo de alimento para essa entidade obscura. O medo, a tristeza e até mesmo a energia vital de enfermeiros e visitantes mantém a entidade escura sempre forte. Após as investigações e conclusões, os donos estão pensando melhor se devem ou não abrir o Asilo 49 para visitação, por medo do que possa acontecer aos visitantes. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite